Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. Nós ficamos muito felizes em poder compartilhar o conhecimento da Palavra de Deus com aqueles que nos buscam, aqueles que têm as suas dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta para mim no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, e eu vou colocar você aqui no canal e nós vamos participar juntos, tá bom? Hoje nós temos uma pergunta interessante e vem lá do Rio Grande do Norte, do meu amigo Afonso. Fica com a gente até o final desse vídeo e compartilhe com seus amigos. Olá, pastor Eliazar, tudo bom? Meu nome é Afonso, eu sou da cidade de São Pedro, no Rio Grande do Norte, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus está na cruz e ele fala: Pai, por que me abandonaste? Por que Jesus questionou isso a Deus? Será que ele não sabia? Será que ele, por algum motivo, ele não sabia o porquê que ele estava ali? Então, por que ele questionou, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Essa é a minha pergunta. Fala sério, pastor. Muito obrigado, Afonso, por sua pergunta. É uma pergunta interessante, é uma pergunta pertinente, é uma pergunta que ela tem uma certa profundidade. Nós temos ali Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, portanto conhecedor de todas as coisas, resgatando a raça humana, e no momento em que está na cruz ele diz: por que, Pai, me desamparaste? E essa é uma pergunta muito interessante. Será que Jesus ele não tinha ciência de que Deus estava ali? Deus realmente tinha abandonado Jesus? Esta pergunta ela pode ser respondida de maneira simples quando nós entendemos a gravidade do pecado. A Bíblia diz: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. São os nossos pecados, queridos amigos, que fazem a separação entre nós e Deus. Na cruz, Jesus Cristo estava carregando os pecados de toda a humanidade. Talvez nós não tenhamos uma dimensão clara do que isso representa, mas não foram os cravos que fizeram Jesus morrer. Não foi uma coroa de espinho. Eu não sei se você sabe, mas era incomum qualquer pessoa morrer crucificado no primeiro dia, com algumas horas de crucifixão. Isso era impossível acontecer. As pessoas, elas ficavam, os bandidos, né, os marginais, eles ficavam dias, alguns deles sentindo dores mesmo, já tá furada a mão, dor por dor, eles arrancavam os pés e pulavam da cruz e fugiam. E para que isso não acontecesse, os soldados, quando anoitecia, eles tinham que ir embora, eles vinham com pedaços de paus, né, marreta, sei lá o que, e quebravam as pernas daqueles homens para que eles não fugissem. Em algumas ocasiões, os próprios familiares retiravam estes bandidos da cruz. Por isso que quando chega a notícia para Pilatos: olha, Jesus morreu, Pilatos ele diz para o soldado: verifica, porque não era comum isso acontecer. Você vai perceber que o sofrimento de Cristo e a angústia de Cristo começou algum tempo antes, já na quinta-feira à noite, quando ele estava no Getsêmani, e ele sofre de um fenômeno conhecido como hematidrose, quando o nível de estresse e angústia é tão elevado, mas tão elevado, que ao invés de suar o suor comum, o corpo ele começa a meio que, vamos colocar numa linguagem simples aqui, eu não sou médico, mas é como se os poros, os pequenos vasos começassem a explodir. E ao invés de sair apenas suor, sai sangue. E a pessoa começa a suar sangue. Eu não conheço ninguém que tenha suado sangue pelo nível de estresse. Porque um ser humano comum, se chegar a um nível de estresse tão elevado como esse, ele comete suicídio, ele faz alguma loucura antes, ele não aguenta. Mas Cristo não podia fazer isso. E é por isso que ele diz: Pai, se for possível, passa por favor este cálice. Gente, nós temos que... É por isso que eu gosto de um texto de Ellen White, onde ela diz assim: far-nos-ia bem
meditar ao menos 1 hora por dia no sacrifício de Cristo, as últimas horas de Cristo na terra. Jesus ele começa a pedir, por favor, Deus, não deixa eu passar por isso. Se tiver um outro jeito, faz de outro jeito, porque tá difícil. Tá difícil. Isso me emociona, sabe? E aí Jesus recebe a visita de um anjo, conforme está relatado no livro de João, que conforta ele dizendo, eu acredito que, eu não sei, não está relatado ali as palavras, mas eu acredito que o anjo chega para Jesus e diz, olha, vai em frente, não desanima. A raça humana depende de você. E Jesus avança. Só que quando chega na cruz, parece que o peso máximo do pecado repousa sobre ele. Para você entender o que é isso, imagine que alguém chega para você e diz, olha, você fez uma coisa errada. Vamos colocar aqui, você roubou aquela bicicleta. E aí você diz, jamais, nunca pegaria isso. Roubou, não, nunca. Tá aqui meu amigo ele estava comigo, ele sabe que eu não peguei. Aí o amigo chega e diz, não, ele pegou, eu vi ele pegar. Você tá louco? Não, você pegou, eu vi você pegando. Não peguei. Pegou sim. E o outro ali também viu, olha. Aí todo mundo diz, eu peguei, pegou. Não, meu pai estava em casa quando eu cheguei, ele viu que eu não cheguei em casa com a bicicleta, não foi, pai? E o pai diz, não, você chegou em casa com aquela bicicleta. Gente, vocês estão ficando doidos, eu não peguei essa bicicleta, minha mãe roubou, você roubou, vai preso. E você ser acusado de uma coisa que você não fez e sendo assim enganado, sendo, sabe, essa falsidade de pessoas que você confia. Não, gente, alguma coisa, isso é uma pegadinha. Mas imagine que você fosse preso por causa disso. Todos os seus amigos, parentes, todo mundo dizendo a mesma coisa. E você sendo inocente. Você fosse preso, você ficaria muito chateado. Sabe, o peso de ser acusado de algo que você não fez é muito grande. Mas tem um detalhe. Nós somos pecadores. Eu posso não ter roubado a bicicleta, mas eu com certeza já fiz outras coisas erradas. Imagine alguém que nunca fez nada errado. Nenhum pensamento sequer. Nenhuma palavra errada. Nada. E agora ele ser acusado de todos os assassinatos do planeta Terra. Ele ser acusado de todos os estupros, ele ser morto por todos os crimes que já aconteceram no planeta Terra e por todas as bobagens também, até aquela mentirinha que você conta, que você diz assim, isso é só uma besteira, por isso Cristo morreu. Sabe, os pecados mais horrendos da humanidade, Cristo morreu para que todo ser humano, não importando o grau de pecado, sabe, o pecado mais terrível que tenha cometido, para que essa pessoa tivesse direito à vida eterna, para que ela não fosse impedida de ir para o céu, Cristo morreu. Então ele teve que pagar o preço dos crimes mais terríveis, dos mais simples aos mais terríveis, mas não foi de uma pessoa, não foi de 2 pessoas. Do dia que Adão e Eva cometeram o pecado de Caim, os assassinatos e toda a história da humanidade, todos os pecados de todos os pecadores que já nasceram, que já morreram, que estão vivos e daqueles que ainda vão nascer, estavam sobre Cristo, sobre ele, na cruz. Seu coração não aguentou. E como eu disse no começo do vídeo, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Como o peso do pecado era muito grande sobre Cristo, é natural. Quando você peca, quando você faz alguma coisa errada, quando você está distante de Deus, você sente vontade de orar? Não é? Você fica com vergonha, a gente fica assim, eu vou falar com Deus. Automaticamente a gente se afasta dele. O peso do pecado era tão grande, mas Jesus, imagine água e óleo, o ímã, quando está no mesmo polo, ele não se repele. Jesus e pecado não se combinam, mas é como se aquele corpo estranho estivesse sobre ele, e aquele peso sobre ele, o seu corpo humano sem aguentar, e aí é como se o pecado fizesse essa separação, e Jesus não sente a presença de Deus, porque é impossível você estar incrustado no pecado sentindo a presença de Deus. E aí Jesus diz, Pai, é como se estivesse dizendo assim, cadê o Senhor? Eu não sinto sua presença. Por que o Senhor me desamparou justo nessa hora? O Pai estava lá. Deus não desamparou o seu filho. Mas os nossos pecados lá na cruz faziam com que Jesus não sentisse a presença de Deus. Foi o meu pecado que fez com que Jesus não sentisse a presença de Deus.
foi o seu pecado que fez com que Jesus não sentisse a presença de Deus. Mas sabe, o que é mais emocionante nessa história é que ele poderia ter desistido a qualquer momento. O livro Desejado de Todas as Nações fala que Jesus ele não conseguia vislumbrar além do túmulo. É como se ele, assim, o pecado era tão grande, o peso do pecado era tão grande que ele imaginou que talvez não houvesse, não ressuscitaria talvez. Ele não conseguia, porque ele não podia usar a sua divindade, ele não conseguia enxergar além do túmulo. E mesmo assim ele não desistiu. Que ele poderia dizer, e se não der certo, se eu não ressuscitar nunca mais? Se eu ficar aqui para sempre e nunca mais eu ressuscitar, ficar morto. A parte humana, né? Poderia, quem sabe. Mas Cristo nunca usou o seu poder em benefício próprio para aliviar seus fardos, seus sofrimentos. E mesmo não sentindo a presença de Deus, que ele poderia dizer, olha, desisto, já chega, não dá para mim, eu não vou avante com isso daqui, eu vou ficar sem sentir a presença do Pai, não dá para mim. Ele avançou. E se ele não estava enxergando além da sepultura, e se não houvesse ressurreição, ele foi mesmo assim. Jesus correu um risco incalculável. Porque se Cristo em algum momento fracassasse, bom, não dá para a gente dizer o que aconteceria com o universo. Imagina a divindade. É algo que não dá para a gente colocar na cabeça, sabe? Não dá pra gente conversar sobre. É um si muito grande. Não dá pra gente. Mas talvez o universo entrasse num caos. Sei lá. Graças a Deus, Jesus não desistiu. Ele avançou. Passou pelo vale da sombra e da morte. Foi no mais profundo abismo. Estendeu a mão para resgatar você e a mim. Que amor, né? Que incrível, que maravilhoso, que perfeito. O sacrifício de Cristo foi perfeito. E ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, porque ele disse, eu dou minha vida e torno a tomá-la, ele ressuscitou. Ele ressurgiu, glorioso, poderoso. Quando o anjo Gabriel chegando e dizendo, teu pai te chama, Jesus levanta, com o seu poder, vitorioso, e com a salvação garantida para mim e para você. Como que você pode se perder? Só se você quiser. Porque tudo o que foi necessário para a sua salvação foi feito. Esse é o nosso Deus. Não devemos ter prazer no pecado. Não devemos ter prazer no pecado. É Ele quem nos separa de Deus. É o pecado que nos faz não sentir a presença de Deus. Devemos abandonar o pecado. E quando abandonamos o pecado, nós não estamos deixando nada de bom, estamos deixando aquilo que é ruim, aquilo que causou este sofrimento. Você já pensou? Deus Todo-Poderoso, a divindade, a trindade, o Deus triuno, que nunca se separou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão sempre ali em íntima comunhão, em um momento na história de todo esse universo, um ser da divindade não sentiu a presença do outro. Isso é grave. Você consegue entender o que o pecado faz? A ponto de um ser divino não sentir a presença um do outro ali, Jesus não sentir a presença do Pai por causa do pecado. Você tem noção da gravidade do pecado? Nós devemos ter aversão ao pecado, nós devemos odiar o pecado. Eu tenho lutado com Deus e pedido a Ele que me dê forças para que eu odeie cada vez mais o pecado, que eu me aproxime cada vez mais de Jesus. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Que Deus abençoe você. Lute contra o mal. Lute com Jesus. Não acho que você tem forças suficientes, mas lute com Ele. Ele vai te dando vitórias todos os dias, até o dia em que não precisaremos lutar mais, porque viveremos a eternidade com Ele. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.